Algumas pessoas, alguns políticos, eles se posicionam a favor dos pobres. Eles se posicionam a favor dos pobres e basicamente para cativar, né, aquelas pessoas pobres, o que basicamente eles fazem? Eles começam a dizer que eles vão tirar dos ricos para dar para os pobres. Né? Então eles começam a se vender, né? Eles começam a vender a sua própria imagem como um grande Robin Hood. Né? É bem assim, eles passam a se vender como um grande Robin Hood. Olha, eu vou tirar dos ricos e eu vou dar para os pobres, eu vou aumentar impostos só para os ricos e vou deixar os pobres tranquilo. E o grande problema de tudo isso é que a população pobre do Brasil, ela de fato acredita nessas promessas malucas. Gente, quem aumenta o poder aquisitivo dos pobres não é o governo, não são as pessoas que governam o Estado que aumentam o poder aquisitivo dos pobres. Eles podem taxar os ricos o quanto quiser, isso não vai adiantar nada. A realidade é que esse tipo de governo é o que prejudica os pobres. Não são nem mesmo os ricos, é esse governo que prejudica os pobres. Deixa eu te explicar como funciona isso. A gente vive dentro de uma economia. A gente vive dentro dessa economia, né? E o modelo dessa economia é o modelo capitalista. O melhor modelo que uma economia pode ter até hoje. Se em um determinado momento inventar outro modelo, tranquilo, mas o melhor modelo que uma economia pode ter até hoje é o capitalismo. O que acontece? O capitalismo, você precisa de uma produção, né? Você precisa ter produtividade para que você possa ter faturamento, para que você possa gerar riqueza. Então toda a produção, ela gera riqueza. Todo rico, ele tem produção, ele tem produtividade, ele tem uma determinada empresa e ele produz com essa empresa e essa empresa gera um faturamento, ela gera riquezas. E toda empresa que ela tem produtividade, que ela aumenta faturamento, o que acontece? Ela precisa de mais pessoas para aumentar ainda mais a produtividade e aumentar ainda mais o faturamento. E quanto mais ela cresce, mais pessoas ela precisa para levar essa empresa cada vez mais adiante. E quanto mais pessoas essa empresa precisar para levar mais adiante, ela vai contratar cada vez mais pessoas. Então isso vai gerar emprego. É basicamente isso que acontece. As empresas elas têm a necessidade de crescer, elas crescem e elas geram emprego com esse crescimento. Só que o que acontece? A partir do momento que esses ricos eles são taxados, acontece que eles acabam perdendo mais faturamento. Ou seja, eles produzem, mas eles são muito taxados. Os custos que ele tem aumentam. Logo, esses custos, a partir do momento que eles aumentam, ele reduz o lucro. Entendeu? Ele reduz o lucro. E reduzindo o lucro, fica um pouco difícil dessas empresas expandirem mais. Quanto menos custo uma empresa tiver e mais faturamento ela tiver, mais lucro ela vai ter. Lembrando que lucro é a subtração dos custos no faturamento. Então, quando isso acontece, você obtém o lucro. Toda vez que esses governos vierem com essas propostas de aumentarem as taxas nos ricos, isso é loucura. Isso é loucura. Isso vai diminuir o faturamento dos ricos e menos dinheiro vai derramar para os pobres. Porque os pobres eles só têm poder aquisitivo aumentado a partir do momento que eles trabalham para os ricos. E a partir do momento que os ricos podem aumentar os salários dessas pessoas que trabalham para eles. Então, se os ricos eles não possuem caixa, é impossível deles darem aumento para os pobres. Entendeu? E de uma certa forma, isso acaba não acontecendo. Para a gente poder ter uma economia saudável, para a gente poder ter uma economia ascendente, a ideia é você taxar cada vez menos esses ricos e permitir com que eles aumentam cada vez mais os seus negócios, expandindo cada vez mais esses negócios para que eles possam ofertar mais empregos. A partir do momento que mais brasileiros estiverem empregados, mais poder aquisitivo eles terão. A partir do momento que aumentar o poder aquisitivo da classe trabalhadora, você tem mais movimento de compra e venda. Quanto mais movimento de compra e venda, mais economia você fomenta. É só assim que a gente tem um país que cresce. Essa história de tirar dos ricos e
e dá para os pobres, é isso que gera desemprego. É isso que gera desemprego, porque os ricos vão perdendo cada vez mais lucratividade, e para que eles possam tirar as suas empresas do sufoco, o que eles têm que fazer? Downsizing. Você sabe o que é um downsizing? Um downsizing é quando um rico, um empresário, ele pega lá e ele demite lá vários funcionários da empresa dele, ele manda todo mundo embora, ele reduz o quadro da empresa exatamente para liberar o caixa da empresa. Então logo ele tem menos salários para pagar e menos encargos trabalhistas também, né? Então, cara, sempre que um rico ele estiver no aperto, a tendência é que isso caia sobre as pessoas que trabalham para eles. Certamente. Esse aperto vai sobrar sempre para os pobres. Todo o problema que o rico tem acaba influenciando na vida dos pobres. Então essa ideia, cara, de ficar contra os ricos, isso é loucura. E isso não fomenta a economia, isso não lança a economia adiante. Então atenta contra isso. Atenta contra isso. E a ideia é você sempre ser a favor de uma pessoa cujo o objetivo dela é fomentar a economia, gerando cada vez mais riquezas. Se os ricos ficarem cada vez mais ricos e com menos custos, isso certamente vai derramar mais para os pobres e vai fazer com que os pobres ganhem mais dinheiro ainda. O problema é que a gente vive com essa invejinha, né? A classe trabalhadora, ela de uma certa forma inveja os ricos, né? Então, a partir do momento que a gente inveja os ricos, a gente acaba, na realidade, cometendo uma loucura que não nos leva para frente. Então a ideia aqui é a gente fazer sempre as coisas que nos levem para frente, né? Já que a gente quer viver num país fantástico, já que a gente quer viver num país melhor, então a gente tem que fazer coisas que nos levem para frente. O que nos leva para frente é parar com essa inveja dos ricos e começar a entender que na verdade são esses ricos, são esses empreendedores, são esses empresários, são essas pessoas que geram riqueza, que na verdade elas acabam fazendo com que tudo que elas ganhem, né, acaba derramando para as pessoas lá embaixo, né? Pô, uma empresa aí gigante que ela começa a faturar muito, certamente ela quer expandir, ela vai precisar fazer várias contratações de empregados, ela vai precisar contratar outras empresas para prestações de serviços, né? Pô, uma empresa que ela quer crescer, ela precisa contratar uma consultoria para que ela possa saber onde ela vai investir o dinheiro dela e aonde e no melhor lugar, né, que ela pode aplicar aquele dinheiro para que ela tenha o melhor resultado, para que ela tenha o melhor retorno. Toda empresa ela joga com o ROI, né, o retorno sobre investimento. Então, toda vez que ela investe em um determinado ponto, ela tem que obter de volta um retorno 2 vezes maior, 3 vezes maior, para que ela possa ter capital para fazer novos investimentos e assim fomentar cada vez mais o negócio. Entende? Então, para isso, ela vai ter que contratar consultorias, ela vai ter que contratar algumas outras prestadoras de serviços que basicamente vão fazer parte desse projeto que ela está tocando em frente, né? Pô, uma empresa que, por exemplo, que ela quer expandir, ela quer abrir uma filial em outro ponto, poxa, ela vai ter que comprar material de construção, então a isso ela já fomenta o negócio de uma loja de material de construção, ela vai ter que contratar empreiteiros, então, pô, ela já fomenta o negócio de um empreiteiro, então ela vai ter que contratar vários servicinhos ali que vão cooperar para que ela consiga atingir esse objetivo. Então, é dessa forma que a economia ela cresce. Uma coisa cresce aqui e por essa crescer, ela tende a influenciar outra coisa ali que também vai crescer, e aí aquela crescendo vai precisar de um outro serviço que também vai fazer crescer aquele determinado outro negócio. Então é assim que funciona, é um efeitinho cascata ali que elas vão, essa riqueza ela vai girando nesse meio e eles vão ficando cada vez mais prósperos. Então é basicamente isso que a gente tem que fomentar, e a partir do momento que a gente fomenta isso, a gente aumenta o poder aquisitivo da população, aumentando o poder aquisitivo da população,
economia vai para frente. Então, atente-se a isso, atente a isso. Esse discurso populista de pobres, 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 cara, isso é mentira, e é isso que faz você hoje, se por acaso você está desempregado, é isso que fez você ficar desempregado, esse discurso populista, né? Então, o rico, ele perdeu cada vez mais recursos, ele perdeu dinheiro, e de uma certa forma a empresa dele, ela teve que ser reduzida, e aí o que aconteceu? Você foi o alvo dessa redução, né? Então o rico hoje talvez ele já não tenha mais aquela capacidade de manter 300 pessoas trabalhando para ele, então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que enxugar esse número de pessoas. Para quê? Para liberar o caixa da empresa dele para que ele possa ter lucro. Se esse rico, por exemplo, perdendo receita, ele mantém essas pessoas lá trabalhando para ele teria mais despesa do que receita. Em pouco tempo o negócio dele quebraria. Agora, a partir do momento que ele tirou essas pessoas, ele enxugou essas pessoas, o que acontece? O negócio dele reduziu as despesas e ele ainda manteve aquela receita no nível onde estava. E então ele consegue ter lucratividade, tá? Então é assim que funciona. Eu espero que você fique atento nesses negócios aí. Isso não existe, tá? Esse discurso, então não caia nessa. Esse vídeo foi basicamente para te alertar sobre isso.